A história do nosso prota começa em mais um dia normal no vilarejo, com o pai do prota perguntando qual a maior virtude de um lorde. O prota meio que acha estranho essa pergunta do nada, mas responde que talvez seja a generosidade. O pai dele dá uma risada de deboche e fala que a resposta não foi tão ruim assim. O pai do prota responde que a resposta mais certa seria um lorde de bom coração, e inclusive o pai dele se chama Richard Polintia. E ele é um lorde das terras de Lechio. No meio da conversa aparece um dos moradores da vila que se chama Charles, pedindo algo, e então o pai do prota pede para os dois se afastarem um pouco, e começa a invocar umas caveiras. Aqui eu tenho que falar para vocês que eu fiquei meio que surpreso com o pai do prota conseguir invocar caveiras. Charles pede para as caveiras pegar umas tiras de madeiras e elas obedecem, e acaba agradecendo o Richard pela ajuda. Para entendermos a história dos necromantes, precisamos voltar um pouco no passado, há muito tempo atrás. Para fugirem da influência dos necromantes, o imperador do Império Talir enviou 50.000 soldados. Já em Kaizen, o quartel enviou apenas 10 necromantes para baterem de frente com aquele exército, e adivinha? Foi um massacre. Apenas os 10 necromantes conseguiu ganhar daquele exército. Também existem os sacerdotes, mas só vamos falar deles mais lá pra frente na história. E sobre Lechio, onde o prota mora, é uma cidadezinha pequena mas muito alegre, e esse é o nosso protagonista, o Simon Polintia. Depois de toda essa apresentação, o Simon e o pai dele finalmente vão para casa, e onde nós conhecemos a mãe do protagonista, a Ana Polintia, a mãe do Simon. E ela tá preparando uma comida não muito apresentável, vamos se dizer assim, porque simplesmente os cogumelos que tá na comida são venenosos. Mas Ana lança uma magia, que aí acabamos descobrindo que ela é uma sacerdotisa. E o Simon fica até curioso para saber como os pais dele se conheceram, porque os dois têm poderes distintos. Depois de todos comerem, Simon tava dando boa noite para Ana e Richard quando de repente uma carta do nada voa na cara do Simon, e quando ele olha para a janela do quarto, ele vê uma garota que ele nunca tinha visto na vida, e ele tem a melhor das reações, ele simplesmente ignora ela, e ela fica louca querendo que ele fale alguma coisa e que note ela. Ele até decide falar com ela meio que perguntando se ela estava perdida, e ela fala que estava ali exatamente por causa dele. Quando de repente os pais do Simon aparecem no quarto dele, pensando que todo esse barulho tinha sido algum ladrão, e pelo incrível que pareça os pais do Simon conhecem essa garota, e ela simplesmente pula nos braços deles, e o Simon fica totalmente confuso. Bem, eu também ficaria. O pai do Simon fala que Simon tem que se apresentar educadamente, pois ela é a lendária Nephthys Arcbold. Sim, quem diria que essa garota pequena seria uma das necromantes que derrotou aquele exército? E bem, essa carta que ela deu pra ele é nada mais nada menos que um convite para Simon ir para a escola de Kaizen. Depois de convidar ele, ela simplesmente foi embora. E então o pai do prota pediu para ver a carta que ela trouxe, e então ele explica que ele foi convidado para ir para meio que uma escola de necromantes, e fala que a chanceler da escola é ela. O Simon fica meio confuso, pois não sabe onde fica essa escola. Aí o pai dele fala que fica em uma ilha chamada Rock, e lá é conhecido pelos seus uniformes estilosos. Eles explicam que o Simon vai precisar treinar o seu núcleo para poder virar um necromante. Então dali em diante o Simon foi treinando seu núcleo com seu pai até chegar o dia de ir para Rock. Uma semana depois de tudo que ocorreu, Simon e seu pai entram na carruagem para poder ir para a capital, e é aqui que nós se despedimos da mãe do protagonista. Ela apareceu pouco, mas gostei bastante dela. Durante a viagem para a capital, Simon foi reunindo mana. O pai de Simon pede para ele reunir toda a mana que ele conseguir mover para o núcleo, e depois para fluir entre os seus braços. E então vemos uma gotinha saindo na ponta dos dedos de Simon. O pai dele explica que isso é a fonte do poder de um necromante. A escuridão. O pai dele explica que a maior diferença entre um mago e um necromante é a escuridão. Ele diz que se Simon conseguir controlar essa escuridão com perfeição, o Simon pode moldar ela da forma que quiser. E então ele pede para Simon extrair toda a escuridão do seu núcleo, e Simon consegue fazer esse líquido aí. O pai dele fica até surpreso, pois demora entre 6 meses a 2 anos para conseguir fazer algum formato com essa escuridão, mas o Simon conseguiu isso em 3 dias. O nosso prota é foda.
Depois de Simon brincar bastante com sua escuridão, ele acaba conseguindo fazer uma escuridão com uma cor azul nela. O pai dele até elogia e Simon fica logo empolgado achando que ele pode ser um talento raro. E ele realmente é, só não sabe ainda. O pai dele até desdenha dele dizendo que é só uma cor bacana. E então a carruagem para e o pai do prota diz que eles não chegaram na capital ainda e que vai deixar o Simon ali na fronteira. Simon, sem entender, pergunta por quê. O pai dele diz que queria acompanhar ele por mais tempo, mas infelizmente ele não pode passar da fronteira por uma longa história. E que de agora em diante o Simon vai precisar se virar sozinho. Fala que acredita nele, que tem orgulho. E então o pai do prota desce da carruagem e aqui nós se despedimos do pai dele, TBM. Depois de passar da fronteira, o Simon finalmente chega ao reino de Dresden. E vou ter que falar que aqui tem algumas coisas bem peculiares. O Simon fica bastante impressionado com o tanto de pessoas e o tamanho do reino. E então ele olha o bilhete com a localização que ele tem que ir e fica meio perdido. E então ele decide pedir informações a uma mulher que passou perto dele e acaba se assustando com um dos olhos dela para fora do rosto, mesmo com esse olho era dentro. Então Simon, com medo de surtar, pede ajuda para se localizar e então ela dá uma olhada no bilhete e informa para ele que é depois da praça e então ele agradece. Ela até elogia o Simon, dizendo que ele é muito educado e se despede dela e então vemos que tem uma garota esperando ele na praça. Uma hora depois temos um certo probleminha com nosso prota Simon. Ele acaba sendo emboscado por ladrões, mas para entendermos como isso aconteceu vamos voltar uma hora antes. Simon tava meio perdido ainda para achar a praça, e então apareceu esse careca aí, que vamos chamar de Cabeça de Ovo. Simon pergunta se ele é o guia que o ovo enviou e então o Cabeçote de Ovo diz que sim, e então ele aperta as mãos de Simon e pede para Simon seguir ele. Cabeça de Ovo diz que existem vários abutres nessa cidade, como por exemplo ladrões e Etic, e ele acaba carregando Simon para um beco e Simon logo percebe e fala na cara dele que ele é um desses abutres. Cabeça de Ovo diz que ele deve estar se confundindo e então o Simon diz que além dele olhar muito para baixo ele também fica passando a mão no bolso, e diz que a julgar pela largura do bolso provavelmente é uma faca ali. Mesmo depois de tudo isso, Cabeça de Ovo diz que a faca é apenas para defesa pessoal, e então Simon diz que o nome Ovo é de uma cabra que tinha na cidade dele e então Cabeça de Ovo fica louco e puxa a faca do bolso e chama seus cabangas, e então um dos cabangas parte para cima do Simon, e então ele desvia e neutraliza um dos ladrões. Depois disso, pois são muitos, mas quem aparece também é a garota que estava esperando ele na praça. Ela fala que estava esperando ele e então foi procurar porque ele estava demorando muito e vê ele com um pequeno probleminha. Então o Cabeçote de Ovo fala com um dos cabangas para acabar com eles logo, para eles irem embora rápido, e então essa garota invoca caveiras e manda elas atacarem os ladrões. As caveiras capturam todos eles e então a garota pergunta de qual clã eles são. Eles dizem que fazem parte do clã Clave. E então o Cabeçote de Ovo tenta mandar nessa garota, querendo intimidar ela. Então ela faz um olhar que até eu teria medo e pede para os esqueletos levarem eles para o quartel-general. Depois dessa confusão toda, ela olha para o prota e fala que ele deve ser o Simon Folentia. Simon concorda e agradece pela ajuda e pergunta quem é ela. Ela diz que ela é a verdadeira guia dele e então pega na mão dele e fala que a mãe dela está esperando eles. E finalmente chegando na praça ela fica procurando alguém e então vemos uma pessoinha que já vimos antes e então a garota dá um grito por ela chamando ela de mãe. Sim, eu TBM fiquei extremamente confuso. A garota acaba brigando com ela falando que era pra ela ficar quieta. Depois dessa treta toda, ela limpa a bochecha dela que tava suja de sorvete e fala que só saiu porque o homem da barraca tava dando amostras grátis de sorvete. E o Simon tá igual a nós, todo confuso. Depois dessa briga de mãe e filha, ela pede para Simon mostrar o que o pai dele ensinou pra ele. E então ele mostra a bola azul que ele consegue fazer. E as duas ficam admirando. E então ela diz que vai deixar sua filha tomar conta do resto. Sendo que ela já fez tudo, mas tá bom. E foi atrás do homem da barraca para pegar mais sorvete. E finalmente a garota se apresenta e descobrimos que o nome dela é Lorraine Archbold. E assim como o Simon, ela também é uma estudante da escola Keisen.
Então ela pega na mão dele e puxa, e Simon pergunta para onde eles estão indo, então ela fala que é para fazer as compras do próximo semestre. Bem galera, o vídeo de hoje foi esse, o manhava desse vídeo é o Necromancy Academy, fiz um resumo de 3 capítulos dessa obra incrível. Deixa bastante like aí, pois esse vídeo deu um trabalho desgraçado para ser feito, e também porque é o primeiro vídeo do canal. Se vocês quiserem outra obra, aqui é só deixar aí nos comentários. Fico por aqui e até a próxima semana.